Seja muito bem-vinda ao Bolsas de Crochê de A a Z. Aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para sair do zero até chegar na sua primeira bolsa de crochê moderno pronta. Eu sou a Micaele Lima, especialista em bolsas de crochê, e o tema de hoje é 5 erros que quem está começando a fazer bolsas em crochê moderno comete e que você não deve cometer. E eu vou começar contando uma história da minha infância. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, entrou na moda uma bolsa de crochê, só que era uma bolsa de crochê, olha só o detalhe, feita com lacre de latinha de refrigerante. Sabe aquele lacre da latinha que a gente abre assim? Então, na época, lançaram a moda de uma bolsa feita com aqueles lacres junto com crochê. E eu lembro que na época eu tenho uma tia que sabia fazer crochê e ela fez uma bolsa dessa para mim. Então eu lembro que eu e a minha mãe a gente juntou várias, assim, um saco cheio daqueles lacres, demorou até para juntar aquele tanto de lacre de latinha. Juntamos aquele monte de lacre, tinha que ser tudo prata, né? Porque na época tinha uns que eram dourados também, tinha vermelho. E tinha que ser tudo prata. E aí juntamos aquele saco de lacre e a minha tia Cícera fez uma bolsa para mim. Eu acho que era preta, se não me falha a memória, era preta essa bolsa. E foi um sucesso. Eu andava muito com essa bolsa, levava para a escola. Era uma bolsinha pequena, assim, ó, quadrada. Lembro que ela era quadradinha, tinha uma tampinha, assim, e uma alça também de crochê com latinha a tiracola, assim, ó, uma alça comprida. E essa bolsa ficou na minha memória. Então, eu trouxe essa história para falar para você que o crochê, ele também é a memória afetiva, né? E o crochê também, ele é passado de geração em geração. É tanto que eu fui aprender a fazer crochê depois, né? Depois dessa história da bolsa de crochê. E aí a minha mãe fazia um curso de corte e costura. Nós somos do Ceará, né? A gente é natural do Ceará. Hoje eu moro no interior de São Paulo, mas a grande parte da minha família ainda mora lá no Ceará. E lá no Ceará, as atividades manuais, né, o artesanato principalmente, é muito passado de geração em geração, como tradição de família, né? E na minha família tem várias pessoas que faziam crochê. Muitas ancestrais minhas faziam crochê. Hoje eu tenho 32 anos e ainda lembro dessa bolsa. Eu não tenho mais a bolsa, infelizmente, porque eu queria ter, né? Para mostrar aqui também como uma história de família, né? Mas eu não tenho a bolsa, mas o crochê também é uma memória afetiva, né? E também é passado de geração em geração. Então, a minha mãe estava fazendo um curso de corte e costura, né? Depois desse episódio da bolsa. E um dia eu fui com a minha mãe nesse curso de corte e costura e era numa escola e tinha várias salas. E eu, criança, né, ainda, saí um pouco, né? Criança não gosta de ficar quieta. E saí um pouco, não sei se eu fui beber água, não lembro muito bem, mas eu lembro que na sala ao lado eu fui ver o que o povo estava fazendo lá e as pessoas estavam fazendo crochê, né? Era um curso de crochê na sala ao lado. E eu entrei, né, e fui ver e achei aquilo ali muito legal, né? E falei para minha mãe, eu quero fazer esse curso também, eu também quero aprender a fazer isso daí. E aí eu fui fazer o curso, e eu lembro que eu fui assim... Aí lá no curso, né, eles iam fazendo, né, a gente ia fazendo... Desde o comecinho, eles ensinavam a fazer o primeiro ponto, que é a correntinha, e a gente fazia uma sequência de correntinhas e ia treinando, e a hora que via que tava bom, que tava bonito, aí a gente pegava aquela correntinha e colava num caderno. E aí cada folha de um caderno era um caderno de desenho, e aí cada folha do caderno você colocava um passo, né? Um passo da sua jornada ali do curso, era muito legal. E aí eu fiz aquele curso... E foi, né? Fiz o curso, fiz o meu caderninho e tudo, pronto, passou. E esqueci. E a minha história com o crochê moderno começa lá na pandemia, na época de pandemia, né? Que eu tinha um salão de beleza, mas com a pandemia eu tive que fechar o meu salão, então
me vi naquela situação, né, de ficar sem fazer nada, sem ter uma renda, também muito estressada, ansiosa, né, com aquela situação de pandemia. E foi aí que eu comecei a fazer as bolsas de crochê. Até então eu comecei a fazer apenas por hobby, e aí depois eu comecei a vender. E de lá para cá eu vim me aperfeiçoando as minhas técnicas e tudo, e aprendendo com os meus erros, né? Erros e acertos, e compilando as coisas que eu ia aprendendo, e fui mudando o meu jeito de fazer, mudando o estilo das bolsas. Então, passei por várias etapas até chegar hoje. Então, hoje eu vou mostrar para você o que é uma bolsa, né? De crochê moderno. Então, por que a gente fala bolsa de crochê moderno? Porque, como o crochê foi ficando muito em alta, né? E foi tendo muita procura de crochê, foi tendo, principalmente após a pandemia, o crochê, ele ganhou, assim, uma visibilidade maior. Tanto no mundo da moda, quanto como uma atividade terapêutica. Porque com a pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas, muito estressadas, né? Muitas pessoas com depressão. Então, o crochê foi muito indicado como um hobby, como uma atividade manual para ajudar nesses processos também pós-pandemia. Então, o crochê teve uma alta muito grande, né? Por conta disso. E aí, o que aconteceu? Algumas empresas viram isso como uma grande oportunidade de negócio. Então, as empresas que forneciam materiais para o crochê desenvolveram fios e acessórios especialmente para bolsas de crochê. Então, a gente fala bolsas de crochê moderno, por quê? Porque técnicas e acabamentos foram desenvolvidas, né? Novas técnicas e novas formas de acabamento foram desenvolvidas para ser usadas nesse crochê moderno. Além das técnicas de acabamento, principalmente o material, né? Como eu estava falando, os fios utilizados também ganharam essa repaginada, né? E são agora direcionados, né? Especiais para as bolsas de crochê. Outra coisa também que caracteriza as bolsas de crochê moderno são os modelos. Então, os modelos de bolsas agora são muito atuais e existe, assim, uma infinidade de modelos de bolsas de crochê, né? Se você der uma pesquisada aí na internet, você vai ver muita bolsa de crochê moderno, né? E outra coisa também que caracteriza as bolsas de crochê moderno são os acessórios usados hoje, né? As alças, tem muitas alças agora, muitas opções de alças diferentes, né? Os acessórios como os fechos, os mosquetões, não sei se você sabe o que é um mosquetão, uma argola, são as argolas que a gente coloca nas alças das bolsas. Vou mostrar aqui um exemplo de uma bolsa de crochê moderno. Olha. Essa é uma clutch feita com um fio especial para bolsas em crochê, ó. Os acessórios também são acessórios de excelente qualidade. Ó, temos aqui um botão de fechamento, tá vendo? Então, foi um mercado que cresceu muito pós-pandemia, né? Então, isso é o que caracteriza as bolsas em crochê moderno. E agora, nós vamos começar a apontar os cinco erros de quem está iniciando a fazer as bolsas em crochê moderno, né? 5 erros que os iniciantes cometem e que você não precisa cometer, tá? Então, antes de eu começar, eu gostaria que você, se você está me assistindo no YouTube, se inscreva aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Se você se inscrever, você vai receber notificações toda vez que eu postar uma aula nova, né? E se você está me assistindo aqui no Instagram, então já aperta aqui em me seguir para você receber mais conteúdos como esse, né? Então, vamos lá. O erro número 1 que eu vejo que os iniciantes cometem é
não saber escolher o fio. E esse erro, ele é crucial para o seu resultado, para você conseguir fazer a sua bolsa de crochê. Por quê? O fio, ele é o elemento principal da bolsa de crochê. Então, vamos imaginar que você quer fazer uma bolsa de crochê grande. Você viu lá um modelo de bolsa de crochê grande, porque você gosta de bolsa grande, e você quer começar fazendo uma bolsa de crochê grande. Só que você escolhe trabalhar com fio de malha. Vamos supor que você escolhe o fio de malha. Dentro do fio de malha, a gente tem um braço, que é o fio de malha residual, tem outro braço, que é o fio de malha premium, e tem um outro braço, que é o fio de malha premium de outra composição, outras composições, né? Composições diferentes. E aí, o que acontece? Às vezes, quando você está começando, você não sabe qual fio que você vai escolher. Aí você vai e escolhe o fio de malha residual. Vamos lá. Porque o fio de malha residual é mais barato e porque ele é mais fácil de encontrar. Qualquer armarinho aí você consegue comprar o fio de malha residual. E você vai lá no armarinho da sua cidade, compra o fio de malha residual, alegre e feliz da vida, e compra também, né, a sua agulha, e chega em casa e senta para fazer a sua bolsa. E aí você até consegue, né? Segue ali um passo a passo certinho e até consegue fazer a sua bolsa. Só que o resultado da sua bolsa vai ser uma bolsa de crochê grande, só que muito pesada, né? Ela vai ser uma bolsa muito pesada. Então, ela não vai ser usável. Talvez você faça essa sua primeira bolsa, talvez você consiga, né, fazer dela do começo ao fim, usando o fio residual, mas você não consiga usar, né? Na primeira vez que você sair com a sua bolsa, talvez você não queira usar ela mais porque ela ficou muito pesada. Então, esse é o primeiro erro, que é não saber escolher o fio. Outro exemplo de escolha de fio errado é você estar começando e você não tem muita praticidade, né? Quem está começando não tem muita habilidade ainda com o crochê, com a agulha e tudo. E vê um modelo de bolsa na internet e escolhe o fio náutico, né? E o problema de você que está começando a escolher o fio náutico para fazer a sua primeira bolsa é que o fio náutico ele é um fio mais seco, né? É um fio mais duro para trabalhar. Então, ele não ajuda muito quem é iniciante, tá? E talvez você encontre aí uma dificuldade de trabalhar com esse fio e talvez você não consiga finalizar a sua bolsa ou demore um pouco mais, né? Ou talvez você sinta um pouco de dor aqui no punho, por conta do fio, por conta da falta de habilidade de trabalhar com o fio náutico. Não é que o fio náutico é ruim, o fio náutico é maravilhoso, principalmente para fazer bolsas grandes. Mas você precisa ter um pouco mais de habilidade para trabalhar com ele, tá? Então, para você fazer a sua primeira bolsa, não digo que você escolha o fio náutico, tá? Outra coisa que pode acontecer também, como consequência de um erro na escolha do fio, é você ver uma bolsa maravilhosa, né? Feita com fio de malha, e aí você compra o fio de malha sem entender muito bem de composição, né? De fio. E aí, o resultado da sua bolsa, você viu uma bolsa estruturada, bem bonita, durinha, e o resultado é uma bolsa molenga. Você faz a sua bolsa e no final a sua bolsa fica mole. Ela não tem nenhuma estrutura, zero estrutura, nem na base, nem nas laterais. Isso acontece muito com quem está iniciando. E isso acontece porque você não soube escolher o fio, tá? O erro número 2 é não decidir qual bolsa você vai fazer
antes de sair para comprar os materiais. Isso também é um erro que eu vejo que acontece muito, tá? Eu sou especialista em bolsas de crochê, eu vendo bolsas de crochê como essa e também ensino a fazer bolsas de crochê. Eu tenho o meu próprio método, né? E esse é um erro que eu vejo acontecer muito nas iniciantes, que é você sair para comprar os materiais sem antes você escolher qual é a bolsa que você vai fazer. Por quê? Porque cada modelo de bolsa você vai usar um material diferente, né? Para ter um melhor resultado. Por exemplo, se você vai fazer uma bolsa de usar na transversal, você precisa saber primeiro, além de saber o fio, né? Como eu já falei aqui, a escolha do fio, qual o fio mais indicado. Você precisa saber também como que vai ser a alça que você vai colocar na sua bolsa. Se você vai fazer uma alça com o próprio fio, como essa daqui, você vai precisar comprar, ó, argolas articuladas, vai precisar comprar mosquetão, né? Então, para fazer essa bolsa aqui, por exemplo, eu precisei de um fio específico, precisei de acessórios específicos para a alça e também precisei de um fechamento específico. No caso dessa bolsa aqui, eu tô usando o botão de imã. Tá chegando uma água aqui pra mim. Obrigada. Obrigada, mãe. Então, saber qual é o modelo, qual é a bolsa que você vai fazer antes de sair para comprar os materiais é muito importante. Porque já pensou se você chega lá para comprar os materiais, vai lá na loja que vende fios, né? O armarinho ou nas lojas específicas. E aí você chega lá, Primeiro que quando a gente chega nessas lojas, tem um mar de possibilidades. É fio de tudo quanto é jeito, é fio de tudo quanto é cor, é fio náutico, fio de poliéster, fio de malha residual. Aí, essa é só a parte dos fios. Aí você vai para a parte dos acessórios. Meu Deus do céu, aí já tem muita coisa, né? Aí tem argola mosquetão. Aí tem a mosquetão articulado, que é essa daqui, ó. Faz assim, ó. Ela é usada em alguns tipos de bolsa. Tem a outra argola que ela é fixa, ela não é articulada. Então, a fixa você coloca em alguns modelos de bolsa, que aí você coloca no crochê. Quando você vem fazendo o crochê, aí você já crocheta a argola aqui, né? Então, a argola fica fixa. E aí, depois você vem e encaixa o mosquetão. Então, é outra opção de acessório. Tem dourado, tem prata, tem a cor ônix, que é o mais escuro. Então, tem muitas opções. Aí você vai para a opção de fecho. Meu Deus, o que eu vou usar para fechar a bolsa? E aí tem muitas opções também. Tem botão de imã, tem fecho tic-tac, tem fecho tigre. Então, talvez, se você não escolher qual é a bolsa que você vai fazer antes de sair para comprar os materiais, talvez você compre materiais muito aleatórios. E aí, quando você for sentar para fazer a sua bolsa, que você finalmente escolheu o modelo que você vai fazer, talvez você não tenha os materiais para fazer aquele modelo de bolsa. Então, você acaba se sentindo frustrada, né? E tendo que adiar mais um pouco, começar a fazer a sua primeira bolsa de crochê moderno, tá? Então, não cometa esse erro. Primeiro, você escolhe a bolsa que você vai fazer, escolhe o modelo, pesquisa um pouco sobre o fio. Eu já tenho aula aqui no meu canal sobre fio, né? Qual é o fio que vai utilizar para qual modelo de bolsa. Então, pesquisa um pouco antes de sair para comprar os materiais, tá bom? Para você não se sentir frustrada e para você conseguir fazer a sua bolsa, né? Porque é muito gostoso quando você senta e você tem os materiais ali, você faz aquela bolsa que você sonhou de fazer e aí no final você vê que a sua bolsa ficou linda,
que você tem aquela sensação, uau, fui eu que fiz, que bolsa maravilhosa. Além dessa sensação maravilhosa de uau, de orgulho, né? De orgulho de si mesma, de fui eu que fiz, uma autoestima elevada até a gente fica quando termina de fazer a nossa própria bolsa de crochê. Além dessa sensação maravilhosa, ainda tem o benefício de você ter praticamente passado por um processo ali terapêutico, né? Não é terapia, mas é terapêutico a produção da bolsa, tá? Acalma, alivia o estresse, alivia a ansiedade, é muito bom. Então, esse foi o erro número 2. E agora nós vamos falar o erro número 3, que também é um erro muito cometido por quem está iniciando, que é não saber qual o tamanho da agulha usar para aquele modelo de bolsa. Então, vamos lá. Por que esse erro é crucial também? Porque o tamanho da agulha vai influenciar diretamente no resultado da sua bolsa. Por exemplo, se você vai trabalhar com um fio de poliéster, como esse fio aqui, que eu trabalhei, você vai precisar usar uma agulha de tamanho específico para aquela numeração de fio. Por exemplo, vamos lá, vou falar um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor que você vai usar um fio de espessura 4/1 de poliéster. Se você quiser que a sua bolsa fique mais estruturada, você precisa usar uma agulha mais fina. Por exemplo, a agulha número 4, né? 3,5, 4, 4,5 no máximo. Agora, se você quiser fazer uma bolsa que fique mais molinha, tem modelos de bolsas que precisa ficar mais maleável. Por exemplo, a bolsa de modelo saco, né? A Max Bag, que é aquela bolsa maior de usar assim de lado. Até as bolsas de praia, aquelas bolsas são mais maleáveis, que o ponto é mais solto. Se você for fazer esse modelo de bolsa, você precisa usar uma agulha um pouco maior, principalmente se o seu ponto for muito apertado. Porque tem pessoas, quando está começando, por exemplo, o meu ponto sempre foi um ponto mais apertado. Então, para fazer uma bolsa que eu quero que fique mais durinha, um pouco mais estruturada, eu uso ali uma agulha que fica no tamanho certinho do meu fio. Porque como o meu ponto é mais apertado, a minha bolsa fica mais estruturada, tá? E para quem tem o ponto mais folgado, tem o ponto mais frouxo, então você precisa usar uma agulha de tamanho menor se você quiser uma bolsa mais estruturada, tá? Se você quiser uma bolsa mais molinha, menos estruturada, você precisa usar uma agulha maior. Então, não ter esse conhecimento sobre o tamanho da agulha indicada para o resultado que você precisa, vai prejudicar, né, o final, a sua bolsa pronta no final. Porque talvez você imagine uma coisa e você vai fazendo, e chega lá na frente, às vezes lá no final da bolsa, você vê que a bolsa não ficou como você desejava. Por exemplo, você comprou um fio e comprou a agulha indicada para aquele fio. Só que você tem o ponto mais solto e você queria fazer uma bolsa estruturada. O modelo que você viu era de uma bolsa bem durinha. Aí, o que aconteceu? Você fez, né, ali com o seu fio e a sua agulha que você comprou, sem ter esse conhecimento, e quando terminou, a bolsa não ficou estruturada, ficou mole. Por quê? Você usou a agulha errada. Você precisava ter diminuído o número da agulha, tá? Então, saber escolher a agulha para o resultado que você deseja também é muito importante. Então, esse foi o erro número 3. E agora, o erro número 4, esse erro é assim, ó. É um erro que a maioria das pessoas comete, principalmente quem é
procrastinadora. Que todo mundo tem um pouquinho de procrastinadora, né, gente? Todo mundo procrastina um pouquinho. É começar um projeto novo sem ter terminado aquele outro que já tinha começado. Esse também é um erro que eu vejo sendo muito cometido. E aí, o que acontece? Quando você começa um projeto e para lá no meio, deixa para lá, começa outro projeto, porque você viu outra bolsa maravilhosa, ainda mais linda que aquela que você tinha começado. E aí você fala, não, eu vou fazer essa bolsa aqui agora. Nossa, eu não aguento. Eu nem vou terminar aquela ali, depois eu termino aquela ali. Eu vou começar, agora eu vou fazer essa bolsa aqui. E aí você vai e começa outra bolsa, outro projeto, né? E aí começa a fazer aquela bolsa e tudo, não terminou naquele dia, foi no outro dia, fez mais um pouquinho, aí parou, foi mexer no celular, viu outra bolsa. Nossa, essa daqui é a bolsa assim, ó, da virada. Eu tenho que fazer essa bolsa, ela é muito linda. E aí abandona aquela outra bolsa que tinha começado também e começa a outra bolsa. Ou então você vê outra técnica diferente. Por exemplo, você começou a fazer a sua bolsa, ó. Você começou a fazer sua bolsa, fez o fundo da sua bolsa e já tá lá na metade da sua bolsa. E aí, do nada, você vê uma técnica diferente para fazer outro fundo de bolsa. E aí você, nossa, eu tenho que fazer outra bolsa porque eu vi essa técnica aqui desse fundo aqui de bolsa e eu quero fazer com essa técnica aqui. E aí você deixa aquela bolsa que já estava lá na metade do caminho e começa uma outra bolsa com outra técnica diferente. E aí o que acontece? O maior prejuízo disso, além do prejuízo financeiro, né, de ter várias bolsas começadas e nenhuma bolsa terminada, também é um prejuízo mental, porque quando você faz isso, você está dizendo para você mesma que você começa as coisas e não termina, ou que você não é capaz de fazer as coisas até o fim, que você nem é capaz de fazer nenhuma bolsa até o fim. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Muito pelo contrário, eu quero te dizer que você é capaz sim, tá? Se você começou uma bolsa, vá até o fim, mesmo que você não esteja, não tá perfeita, não tá maravilhosa, não. Às vezes a gente desapaixona no meio do caminho, mas vai até o fim. Vai até o fim, termina a sua bolsa, faz os acabamentos e coloca a alça da sua bolsa. Você vai ver como é a sensação mais maravilhosa do mundo, de nossa, eu fiz essa bolsa do começo ao fim, olha aqui, minha bolsa tá pronta e agora eu posso usar essa bolsa e eu posso mostrar para o mundo, nossa, essa bolsa fui eu que fiz, olha que bolsa linda, eu fiz com as minhas próprias mãos, ou até mesmo eu posso presentear uma pessoa muito amada, ou até mesmo eu posso vender essa bolsa e fazer uma renda extra, tá? Então, não cometa esse erro, tá bom? Se você começou uma bolsa, vai até o fim, tá? Faz ela, quando você terminar, aí você faz outra bolsa, tá bom? Eu vou anotar aqui uma coisa que eu pensei aqui agora, num erro que eu vou dar de bônus, tá? Eu prometi 5 erros, mas eu vou dar agora um 6º erro de bônus. Eu vou anotar aqui para eu não esquecer, ó. Rapidinho. Esse último erro que eu vou falar, eu tenho certeza que em algum momento já aconteceu com você. Fica até o fim para você ver o que é o último erro. É o melhor, tá? Ó, então, nós já falamos o erro número 1, né? Que foi não saber escolher o fio. Nós já falamos o erro número 2, que foi não decidir qual bolsa vai fazer antes de comprar os materiais. Nós já falamos o erro número 3, que foi não saber qual o tamanho da agulha usar
para ter um determinado resultado na sua bolsa. E o erro número 4, que foi começar um projeto novo sem ter terminado aquele projeto que já começou. E agora a gente vai falar o erro número 5, que é não saber escolher qual a melhor alça para aquele modelo de bolsa específico que você escolheu fazer. Então, vamos lá. Vamos supor que você escolheu fazer uma bolsa a tiracolo, que é aquelas bolsas que usa assim. E ela é uma bolsa média, de tamanho médio. E ela foi feita com fio de malha, né? Com fio de malha premium. Vamos supor que você fez a sua bolsa e você quer colocar uma alça a tiracolo. Um modelo de alça que é muito usado, que eu vejo que as pessoas usam muito, é apenas uma corrente. Só aquela alça de corrente. Só que, se você, nesse modelo de bolsa que eu tô mostrando aqui para você, né, que a gente tá imaginando aqui, essa bolsa feita com fio de malha de tamanho médio, que pesa mais ou menos ali umas 600 gramas, né? Vamos colocar 600 a 700 gramas. Se você colocar uma alça de corrente, só uma corrente, o que vai acontecer com essa bolsa? Essa bolsa não vai ser usada muitas vezes, porque a primeira vez que você usar essa bolsa, talvez você não queira usar mais. Tem até uma história de uma das primeiras bolsas que eu fiz, que foi a Bolsa Betânia. Olha só, eu comprei um curso de bolsas e eu não tinha conhecimento nenhum na época, né? E comprei um curso de bolsas. O curso era para quem já sabia fazer crochê, mas ainda não sabia fazer bolsas de crochê. E todas as bolsas eram feitas com fio de malha premium, né? E aí eu fiz aquela bolsa com o fio de malha indicado e coloquei a alça, comprei a alça indicada, certinha. No mesmo fornecedor era a mesma alça. Fiz aquela bolsa e coloquei aquela alça. E um belo dia saí com aquela bolsa, né? Fui no centro aqui da minha cidade a pé com aquela bolsa. E eu ia comprar algumas coisas, ia comprar uns materiais para fazer mais bolsa. Gente, chegou no meio do caminho, já na ida, isso aqui no meu ombro, ó, da alça que eu coloquei, a alça de corrente que eu coloquei, aqui no meu ombro já tava vermelho, de tanto que tava incomodando. O que aconteceu? A bolsa tava pesada e não, aquela alça não era a alça mais indicada para aquele modelo de bolsa. Então, começou a me incomodar. Então, eu saí com a bolsa no ombro, no meio do caminho eu já estava segurando na corrente na mão. Aí, chegando lá, para não ser só essa questão da alça, que não era indicada, então eu não consegui usar a alça, a bolsa como era para ser usada, né? Com a alça aqui no ombro, assim, na transversal. Também a bolsa não tinha espaço nenhum. Então, a bolsa era linda, mas era pesada para aquela alça, né? A alça não era a mais indicada e ela também não tinha espaço nenhum. Não tinha espaço porque o ponto escolhido não era o ponto mais indicado para aquele fio, tá? Isso também é uma outra questão que eu vou falar. Esse é assunto para outra aula, né? Então, saber escolher a alça que você vai colocar na sua bolsa é muito importante, tá? É essencial. Talvez a sua bolsa seja usada muitas vezes por conta da alça que você escolheu. E talvez ela seja usada só uma vez e nunca mais ser usada por conta da alça, tá? Então, é muito importante você saber escolher a alça que você vai colocar na sua bolsa. A alça específica para aquele modelo que você escolheu. E para finalizar, agora eu vou dar de bônus o erro número 6, que para mim esse é o erro mais importante. É o erro que, assim, ó, é o que vai te paralisar se você cometer. E esse erro é o perfeccionismo.
é você começar a fazer a sua bolsa e não prosseguir enquanto não tiver perfeita. E olha, eu preciso te falar, se você está começando, talvez, é muito provável até que a sua bolsa, a primeira bolsa, não fique perfeita aos seus olhos, se você enxergar com os olhos do perfeccionismo. E é muito importante você observar se você está cometendo esse erro. Por quê? O perfeccionismo ele pode te atrapalhar desde o início da produção da sua bolsa. Por exemplo, você começa ali a fazer o fundo da sua bolsa e aí você vê que ficou um detalhezinho pequenininho, você está fazendo a primeira bolsa e você acha que não está perfeito o fundo da bolsa. E aí você desmancha e começa de novo. E aí você faz de novo e aí você julga que não tá perfeito aquele fundo da bolsa. Não tá perfeito. Ai, não tá perfeito. Vou procurar outro fundo, outra pessoa ensinando outro fundo de bolsa. E aí você vai e busca outro fundo de bolsa. E aí, o que acontece? Você não sai do lugar, você paralisa. Então, o perfeccionismo, ele vai te paralisar se você deixar, tá bom? Então, a minha dica, a dica mais importante de hoje é: não deixe o perfeccionismo te paralisar. Faça com o que você tem, do jeito que você está conseguindo fazer. Primeiro você faz, depois você melhora, tá? Você vai melhorar com a prática. Crochê não é dom. Crochê é habilidade e a habilidade é adquirida com a prática. Quanto mais você faz, mais você melhora. Então, não deixe o perfeccionismo te paralisar. Então, esse era os erros que eu queria passar para você hoje. E se você evitar, se você não cometer esses erros, você já vai estar a um passo muito grande de chegar até a sua primeira bolsa de crochê moderno pronta. Então, esse era o tema de hoje. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. E se você está me assistindo no Instagram, já me segue para você receber mais conteúdos como esse. Um beijo e até a próxima aula.